Sejam bem-vindos a mais uma leitura diária. A passagem de hoje se encontra no livro de Êxodo, do capítulo 26 ao capítulo 28, a tenda da presença de Deus. O Senhor disse a Moisés: faça a parte de dentro da tenda sagrada com 10 cortinas de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha. Nessas cortinas serão bordadas figuras de querubins. Cada cortina deverá ter 12,5 metros de comprimento por 1,80 metro de largura. Costure 5 delas umas nas outras, formando assim uma só peça. Faça a mesma coisa com as outras 5. Ponha laçadas de tecido azul na beirada de fora da última cortina de cada uma das 2 peças de cortinas. Faça 50 laçadas para a beirada da primeira cortina da primeira peça e 50 para a beirada da última cortina da segunda peça, de modo que as laçadas fiquem de frente umas para as outras. Faça também 50 prendedores de ouro e com eles junte os 2 jogos de cortinas para que formem uma só peça. Faça uma cobertura para a tenda com 11 pedaços de pano feito de pelo de cabra. Os pedaços deverão ter o mesmo tamanho, medindo 13,30 metros de comprimento por 1,80 metro de largura. Costure 5 pedaços uns nos outros, formando uma peça, e os outros 6 formando outra peça, ficando o 6º pedaço dobrado na parte da frente da tenda. Ponha 50 laçadas na beirada do último pedaço da primeira peça e 50 laçadas na beirada da outra peça. Faça também 50 prendedores de bronze e passe esses prendedores nas laçadas, juntando assim as 2 peças uma com a outra para que formem uma cobertura só. A metade da cortina que sobrar ficará pendurada na parte de trás da tenda. Os 45 centímetros que sobrarem de cada lado do comprimento das cortinas ficarão de um lado e do outro para cobrir a tenda. Faça mais uma cobertura de peles de carneiro tingida de vermelho, e em cima desta coloque outra cobertura feita de peles finas. Faça também armações de madeira de acácia para a tenda. Cada uma das armações terá 4,45 metros de comprimento por 67 centímetros de largura. Cada armação terá 2 encaixes para juntar uma à outra. Você fará isso com todas as armações da tenda. Faça 20 armações para o lado sul e ponha debaixo dessas 20 armações 40 bases de prata, 2 debaixo de cada armação, para firmarem os seus 2 encaixes. Faça também 20 armações para o lado norte e 40 bases de prata, 2 para cada armação. Para o lado de trás da tenda, o lado oeste, você fará 6 armações e mais 2 armações para os cantos da tenda. Essas armações dos cantos deverão ser juntadas na base, formando uma só peça até a primeira argola que fica na parte de cima. As 2 armações que formam os 2 cantos deverão ser colocadas desse jeito. Portanto, haverá 8 armações com as suas 16 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Faça 15 travessas de madeira de acácia, 5 para as armações de um lado da tenda, 5 para as armações do outro lado e 5 para as armações do lado oeste na parte de trás. A travessa do centro passará a meia altura entre as armações de um lado da tenda até o outro. Revista de ouro essas armações e ponha nelas argolas de ouro, por onde passarão os cabos que também deverão ser revestidos de ouro. Arme a tenda de acordo com o modelo que eu lhe mostrei no monte. Faça uma cortina de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha, e bordada com figuras de querubins. Pendure essa cortina em 4 postes de madeira de acácia revestidas de ouro, que terão prendedores de ouro e serão fixados em 4 bases de prata. Pendure a cortina debaixo dos prendedores e atrás da cortina ponha a arca da aliança, onde estão as 2 placas de pedra. A cortina separará o lugar santo do lugar santíssimo. Ponha a tampa na arca da aliança no lugar santíssimo. Fora do lugar santíssimo, ponha a mesa no lado norte da tenda e coloque o candelabro no lado sul. Para a entrada da tenda, faça uma cortina de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha e enfeitada com bordados. Para segurarem essa cortina, faça 5 postes de madeira de acácia revestidos de ouro e com prendedores de ouro, e faça 5 bases de bronze para os postes. Capítulo 27. O altar para os sacrifícios queimados. O Senhor disse a Moisés: faça um altar de madeira de acácia. Ele será quadrado, medindo 2,20 metros de comprimento por 2,20 metros de largura e 1,30 metro de altura. Nos 4 cantos ponha 4 pontas que formarão uma só peça com o altar, que deverá ser revestido de bronze.
Faça vasilhas para recolher a gordura e as cinzas, e faça pás, bacias, garfos e braseiros. Todas essas peças serão feitas de bronze. Faça também uma grelha de bronze em forma de rede, e nos seus cantos ponha 4 argolas de bronze. Coloque essas argolas debaixo da beirada do altar, de maneira que a grelha chegue até a metade da altura do altar. Para carregar o altar, faça cabos de madeira de acácia e revista-os de bronze. Esses cabos deverão ser enfiados nas argolas de um lado e do outro do altar, quando este tiver de ser carregado. Esse altar feito de madeira será oco, de acordo com o modelo que eu lhe mostrei no monte. O pátio da tenda da presença de Deus. Faça para a tenda sagrada um pátio cercado de cortinas de linho fino. No lado sul, as cortinas deverão ter 44 metros de comprimento. Elas serão sustentadas por 20 postes e 20 bases feitos de bronze. Os ganchos dos postes e os suportes das cortinas serão de prata. Faça a mesma coisa no lado norte do pátio. O pátio terá 22 metros de largura, portanto, nos lados oeste e leste as cortinas deverão ter 22 metros de comprimento. Para sustentarem as cortinas haverá 10 postes e 10 bases. Cada lado da entrada terá cortinas de 6 metros e 60 de comprimento, com 3 postes e 3 bases. Na entrada do pátio haverá uma cortina de 8 metros e 80 de comprimento. Faça essa cortina de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha e enfeitada com bordados. A cortina será sustentada por 4 postes e 4 bases. Todos os postes em volta do pátio deverão ser unidos por suportes de prata. Os seus ganchos serão de prata e as suas bases serão de bronze. O pátio terá 44 metros de comprimento por 22 de largura. A altura das cortinas será de 2,20 metros. As cortinas serão de linho fino e as bases de bronze. Todos os objetos usados no serviço da tenda, as estacas da tenda e as estacas do pátio serão de bronze. O azeite para o candelabro. Moisés, mande que os israelitas lhe tragam o melhor azeite para o candelabro, a fim de que ele possa ser aceso todas as tardes. Arão e os seus filhos colocarão o candelabro na tenda da minha presença, do lado de fora da cortina que está na frente da arca da aliança. O azeite ficará ali queimando na minha presença, desde a tarde até de manhã. Essa ordem deverá ser obedecida para sempre pelos israelitas e pelos seus descendentes. Capítulo 28. As roupas dos sacerdotes. O Senhor disse a Moisés: mande chamar o seu irmão Arão e os filhos dele, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Separe-os do povo de Israel para que me sirvam como sacerdotes. Faça roupas de sacerdote para o seu irmão, a fim de darem a ele dignidade e beleza. Chame todas as pessoas a quem eu dei habilidade e mande que façam as roupas de Arão, para que ele seja consagrado como meu sacerdote. Mande que façam um peitoral, um manto sacerdotal, uma sobrepeles, uma túnica bordada, uma mitra e um cinto. Essas pessoas farão roupas de sacerdote para o seu irmão Arão e os filhos dele, a fim de que eles me sirvam como sacerdotes. Esses artesãos deverão usar fios de lã azul, púrpura e vermelha, fios de ouro e linho fino. O manto sacerdotal. Os artesãos farão um manto sacerdotal de fios de lã azul, púrpura e vermelha, de linho fino e de fios de ouro, e o enfeitarão com bordados. Nas 2 pontas do manto haverá 2 alças que deverão ser presas nos 2 lados do manto. O cinto que passará pela cintura do manto para prendê-lo será feito dos mesmos materiais do manto, formando com ele uma só peça. Pegue 2 pedras de ágata e grave nelas os nomes dos filhos de Jacó, 6 nomes numa pedra e 6 nomes na outra por ordem de idade. Escolha um bom ourives para gravar nas 2 pedras os nomes dos filhos de Jacó e para montar as pedras em engastes de ouro. Coloque essas 2 pedras nas alças do manto sacerdotal para representarem as 12 tribos do povo de Israel. Assim, Arão levará nos ombros esses nomes para que eu, o Senhor, sempre lembre do meu povo. Faça 2 engastes de ouro e 2 correntes de ouro puro entrelaçadas em forma de cordão, que você prenderá nos engastes. O peitoral. Faça um peitoral que o grande sacerdote usará para descobrir a vontade de Deus. Como um manto sacerdotal, o peitoral também será feito de fios de lã azul,
púrpura e vermelha e de linho fino enfeitado com bordados. O peitoral será quadrado e dobrado em 2. Terá 1 palmo de comprimento e 1 palmo de largura. Coloque nele 4 carreiras de pedras preciosas. Na primeira carreira, ponha um rubi, um topázio e uma granada. Na segunda carreira, ponha uma esmeralda, uma safira e um diamante. A terceira carreira terá uma turquesa, uma ágata e uma ametista. A quarta carreira terá um berilo, um ônix e um jaspe. As pedras deverão ser montadas em engastes de ouro. Em cada uma dessas 12 pedras será gravado o nome de um dos filhos de Jacó, para representar as 12 tribos de Israel. Com fios de ouro puro trançados, faça cordões para o peitoral. Faça também 2 argolas de ouro e as prenda nas pontas da parte de cima do peitoral. Passe os 2 cordões de ouro nas 2 argolas e prenda as 2 pontas dos cordões nos 2 engastes de ouro do peitoral, que serão presos nas 2 alças do manto na parte da frente. Faça outras 2 argolas de ouro que serão presas nas 2 pontas de baixo do peitoral, na borda do lado de dentro do manto. Faça ainda mais 2 argolas de ouro e prenda-as nas pontas das 2 alças do manto embaixo, na frente dele, perto da costura e acima do cinto. Com um cordão azul, prenda as argolas do peitoral nas argolas do manto, para que o peitoral fique preso acima do cinto e não se solte. Quando entrar no lugar santo, Arão usará esse peitoral gravado com os nomes das tribos do povo de Israel, para que eu, Senhor, sempre lembre do meu povo. Ponha o urim e o tumim do peitoral para que estejam em cima do coração de Arão quando ele estiver na minha presença. Nessas ocasiões, Arão deverá usar o peitoral para que ele possa saber o que eu quero que o povo de Israel faça. As outras roupas dos sacerdotes. A sobrepeles, roupa que vai por cima do manto sacerdotal, será tecida inteiramente de fios de lã azul. Nela haverá uma abertura para passar a cabeça. Essa abertura será rematada com uma tira de malha para que não se rasgue. Em volta de toda a barra, coloque aplicações em forma de romãs, feitas de fios de lã azul, púrpura e vermelha. Entre uma romã e outra, ponha sininhos de ouro. Arão deverá usar essas sobrepeles quando estiver servindo como sacerdote, tanto quando estiver na minha presença no lugar santo, como quando sair dele. Nessas ocasiões, o som do sininho será ouvido e Arão não será morto. Faça também uma placa de ouro puro e grave nela a seguinte frase: separado para o Senhor. Amarre essa placa na frente da mitra com um cordão de lã azul. Arão deverá usá-la na testa para que eu, Senhor, aceite todas as ofertas que os israelitas me trouxerem e para que eles não sejam culpados se cometerem algum erro ao oferecê-las a mim. Você tecerá para o sacerdote uma túnica de linho fino, uma mitra de linho fino e um cinto bordado. Para os filhos de Arão, faça túnicas, cintos e mitras a fim de lhes darem dignidade e beleza. Com essas roupas, vista o seu irmão Arão e os filhos dele. Depois, consagre-os e dedique-os derramando azeite na cabeça deles para que me sirvam como sacerdotes. Faça calções de linho para cobrir a nudez deles, calções que vão da cintura até as coxas. Arão e os seus filhos deverão usá-los sempre que entrarem na tenda da minha presença ou quando chegarem perto do altar para servirem como sacerdotes no lugar santo. Deste modo, eles não se arriscarão a morrer por mostrarem a sua nudez. Arão e os seus descendentes obedecerão a essa ordem para sempre.